Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da nossa BLC. Aqui a gente vai falar sobre negócios, sobre investimentos, sobre futuro, sobre oportunidades que essa empresa nos dá e há mais de 15 anos de trajetória. Eu sou Jennifer Stumano, sou economista de profissão, sou mãe, esposa. E há 6 anos eu conheci essa oportunidade de negócio em 2019, no finalzinho de 2019, em outubro, gente. Nesse período aí, a gente estava tendo já conhecimento em 2019 sobre o nosso negócio. E foi quando mudou completamente a minha vida. Eu assisti uma live, eu assisti uma apresentação, assim como eu vou estar fazendo nessa noite, e a partir daquele momento eu tomei a decisão de fazer algo diferente para ter resultado diferente, porque o meu tradicional dava para pagar a conta e olhe lá, né? Aquela corrida de rápido, a gente ficava aí trocando o almoço pela janta, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu falo igual o pneu de carro. Quanto mais a gente trabalha, eu falo, mais liso a gente fica porque a gente corre atrás do dinheiro. E através dessa empresa, eu aprendi a fazer o dinheiro trabalhar para mim enquanto eu durmo. Então, foi muito interessante porque ela mudou a minha mente, não só na área de investimentos e oportunidades principalmente na área de finanças descentralizadas, mas também como negócio. Hoje, sou empresária, não só na área de finanças descentralizadas da nossa empresa, mas também tenho vários outros negócios que essa empresa me proporcionou. Então, eu agradeço muito, sou extremamente grata a Deus por ter colocado há 6 anos atrás essa oportunidade que eu vou estar compartilhando para você. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, porque nós estaremos falando aqui de algo que pode fazer a diferença e vai fazer a diferença na sua vida se você entender o propósito e o que nós vamos compartilhar nesse momento. Quero desde já agradecer ao Osmar, que vai estar aqui auxiliando nas câmeras, auxiliando aqui no chat. No final, a gente vai estar aberto para perguntas, vamos tirar alguns minutinhos. Se você desejar, você pode fazer perguntas, tirar dúvidas, é esse o meu propósito. Hoje, dia de terça-feira, geralmente é o Oscar ou a Liz Perla que está aqui com a gente, mas nosso grande líder Oscar, como o Leomar, o Edilson, estão aonde, gente? No Istambul, na Turquia, falando com o nosso presidente. Olha que interessante, não só eles, mas vários comitês de líderes, pessoas no mundo todo. Aí tenho certeza que vem aqui muita coisa boa. A empresa cada vez mais está nos surpreendendo, crescendo e trazendo muitas novidades. Então, estamos aqui ansiosos. Sexta-feira, mais ou menos, acho que já estão aqui, sexta ou sábado. E a gente vai ter aí, com certeza, muita coisa boa para compartilhar com todos nós. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Vai ser bem rápido, né? Essas telas eu já sei de se fechar o olho já passa direto já. Por quê? Porque de tanto fazer, de tanto entender o nosso processo, como é que essa empresa trabalha, é muito incrível, porque a gente fala sobre tecnologia, sobre negócios digitais, e aí seja muito bem-vindo à era dos negócios digitais. E negócios digitais, o que vem a primeira coisa na cabeça? Vem através do celular, internet, acesso, né? E a gente fala muito em relação sobre a nova era, né? O mundo mudou, tudo mudou. Você precisa estar conectado. Se você aí não tem um celular, uma internet, você está desconectado do mundo. E hoje a forma de fazer negócio totalmente mudou, os trabalhos mudaram, a economia mudou. A gente fala que a gente está numa nova era de economia, onde que nós chamamos de economia digital, que é descentralizado, sem chefe, onde você consegue ter o seu próprio negócio, não só você, mas com grupos de investidores, é o que nós fazemos, e não só isso, procurar oportunidades de você gerar renda através do seu celular e trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu posso estar aqui, como eu estou em Belém do Pará, né, a sede aqui da COP30, que a gente está só aguardando, vai ser
incrível, ou seja, a terra do açaí tacacá, a gente tem o Osmar de outro estado, a gente tem a Iris, a gente tem várias pessoas do mundo todo, ou seja, do Brasil todo e também do mundo todo, que pode ter acesso à tecnologia, às informações, e isso não é mágica, é evolução, você precisa estar inserido e aprender para poder mudar completamente a sua vida e a sua história. E ó, e falando sobre tecnologia, sobre inteligência, sobre tudo, todo isso que eu estou querendo dizer para vocês, eu quero falar sobre finanças descentralizadas. O que é finanças descentralizadas? É uma modalidade dentro do negócio em relação de investimento. Entre elas, você já ouviu falar sobre criptomoeda, NFT, metaverso, e vários outros em relação ao universo. Hoje a gente consegue fazer negociações através de serviços e sistemas financeiros sem precisar de instituição bancária, ou seja, sem precisar de banco, sem precisar do gerente, sem precisar de nada disso. A gente não tem intermediários, né? A gente faz uma coisa muito rápida, segura, transparente, ou seja, a gente pode fazer negócios com o mundo todo através de contratos que a gente chama inteligentes dentro da blockchain, que é a tecnologia mais segura até hoje, onde os bancos e os governos estão adotando. Então, se você não sabe nada sobre esse negócio, você precisa estar inserido e aprender sobre blockchain, finanças descentralizadas, sobre investimentos digitais, porque isso pode mudar completamente a sua vida e os seus negócios. E falando nesse mercado, tem a nossa empresa, que eu já conheço ela há 6 anos já de trajetória, que é, a gente chama carinhosamente de GIGIOS, mas é Renascença Space Lab, que é uma hold, ou seja, são várias empresas, vários aglomerados nesse segmento de tecnologia, de sistema de desenvolvimento, Web 3.0, blockchain, como eu acabei de citar, inteligência artificial, metaverso, tudo que é de mais moderno hoje na área de investimentos de finanças descentralizadas, a nossa empresa está inserida. E essa empresa ela não começou, né, desde o início nesse segmento. Em 2010, ela começa como um e-commerce, uma loja de ouro, onde comercializava para pessoas físicas terem acesso a ouro. Até então, eu nunca tinha pego ouro 1000, que a gente chama de 24, só joias, né, só anéis, brincos, né, ouro de 18, e eu não tinha noção desse mercado do ouro 24 quilates, e a empresa ela começou a dar acesso às pessoas a fazerem esse tipo de investimento. Deu tão certo em 2010 que em 2017 ela começa a emitir as primeiras notas conversíveis e ações, que é os ECNs, e com isso o patrimônio dela aumentou para mais de 1 bilhão de euros em ativos. Para você ter noção, o crescimento em 2017 ela já era muito grande. Em 2021, ela entra nesse mercado digital de tecnologia, tendência de mercado, criptomoedas, DeFi. Ela começa a ver gemas, que são moedas que têm um poder de crescimento muito grande. Se você acompanhar no mercado em 2021, a Gcoin, o Bitcoin e várias outras mais estavam num salto muito bom, ou seja, crescendo as finanças descentralizadas. E em 2024 foi um dos melhores anos, porque ela anunciou blockchain, conversões dos ECNs, deu início à Global Metaverso, ou seja, deu um boom dentro dessa área de finanças descentralizadas. Hoje, a empresa ela opera em mais de 150 países, tem mais de 3 milhões de clientes. Essas pessoas que vocês estão vendo é o presidente, o diretor, eu já tive a honra de conhecer pessoalmente, fora do Brasil, na Turquia, numa viagem, não só eu, mas o Luiz, que está aqui também, com a câmera aberta, também teve a honra de tirar foto, conhecer. Várias outras pessoas aqui do Brasil também já participaram de reuniões e de informações que fizeram total diferença em relação. A gente vê o comprometimento, a visão da empresa, que está muito além do que a gente possa imaginar de crescimento dentro dessa tecnologia, dentro da inteligência artificial, metaversos e blockchain, muito mais. A empresa ela tem todo o registro fiscal, ela está num processo gigantesco aí de conversões dos ECNs em ações.
ainda aí, desde o ano passado, a gente está nesse processo agora, em relação com um processo já de finalização. Então, ou seja, essa empresa é muito gigante, tem um potencial gigante aí de crescimento, fazendo pessoas simples se tornarem investidores e futuros de milionários, que eu não tenho dúvida. E dentro desse mercado, dentro da empresa, existe dois ramos que eu vou estar falando, que é na área de negócio, para aquelas pessoas que precisam de renda imediata, e existe também aquelas pessoas que podem se tornar holder, que a gente chama, que são acumuladores de ativos, ou seja, onde elas encontram oportunidade de acumular, de, como eu posso, de crescer os seus ativos, seus potenciais ativos. Então, a gente tem um universo de cripto, de game, a gente tem aí mestre de jogos, várias aí oportunidades em relação a médio, a longo prazo da gente construir riqueza. Jennifer, mas eu estou precisando de renda imediata. A assinatura, ela tem esse poder em relação para aquelas pessoas que querem aí ser representante, que a gente chama sócio comercial da empresa, levar as oportunidades para as outras famílias. Para você ter uma noção aqui, sobre um mercado de gamificação, hoje o mercado global dentro da gamificação de videogame está faturando mais de 215 bilhões de dólares. Ou seja, é muita coisa e que você não está tendo acesso a essa fatia dentro do mercado. Então, o que eu sugiro para vocês? Pegarem mais conhecimento e informações sobre esse mercado, se inserir, porque existe gamificações, jogos, videogames que estão fazendo pessoas milionárias, gente. Não é você que precisa ter acesso e conhecimento, pesquisar, vai para o Google, saber sobre gamificação, sobre esse mercado, conhecer a gamificação que essa empresa trabalha, a oportunidade que você tem de construir negócios dentro da gamificação. Então, ainda há tempo. E sobre as oportunidades, como eu estava dizendo no início, a empresa tem duas, que é o sócio comercial, você ser um representante da empresa, levar os benefícios, as oportunidades, ser muito bem remunerado, cotado em euro, né? E também ser holder. O que é holder? É juntar ativo, acumular ativo, ou seja, crescer os seus ativos, comprar algo que você possa, em relação, fazer crescer e valorizar. E tudo isso que eu estou apresentando para você tem termos, condições, tudo por escrito, como é que a gente consegue construir, como é que a gente consegue ser sócio comercial, então é muito bem interessante. Para você ser sócio comercial, você tem que adquirir uma assinatura, eu adquiri, todas as pessoas que são sócio comercial sempre vai seguir essa estratégia, essa forma. E como eu compro, e como eu adquiro o meu sócio comercial? É bem simples, a gente paga um valor de 385 euros, que é o valor do investimento, é como se fosse uma franquia, um formato de negócio já todo montado, todo estruturado, já com passo a passo, que você só precisa apenas adquirir o seu negócio. 385 euros você ainda pode parcelar ainda de 12 vezes, que dá mais ou menos uns R$ 2.600 aí arredondando. Ou seja, para montar o seu negócio próprio, 100% digital, de uma empresa de mais de 15 anos de trajetória, levando algo de valor para as famílias brasileiras. E aí, como é que você gera renda de imediato se você desejar? Comprou a sua assinatura, seis novos clientes faz gerar uma renda de 750 euros, que a gente chama de 750 unidades de recompensa, que são pontuações cotadas em euros. E essa pontuação de 750 euros dá aproximadamente hoje quase 5 mil reais. Vou arredondar para 5 mil reais, tá? Dependendo da cotação do euro do dia, tá? Então, ou seja, 5 mil reais já dá para tirar o dinheiro investido, já dá para pagar os 2.600, já sobra 2.400 para dar um susto na geladeira, pagar aquela conta. E qual é o próximo passo, Jennifer? O próximo passo é 3 clientes aí. Com 3 clientes, você vai gerar 5 mil reais, não é mais 6 clientes assim. E aí, cada 3 clientes, essa média de 5 mil reais, mais 3 clientes, essa média de 5 mil reais, ou seja, tudo em relação que você pode construir. Qual é, então, o trabalho que a gente tem? Captar novos clientes que têm interesse em relação de ser sócio comercial, levar o nosso negócio, captar novos clientes, ou seja, é bem interessante isso, e o negócio é sem limite. Você vai dar, né, o tempo que você tem em relação para desenvolver. Eu comecei em 2019
Na época eu tinha outros negócios, lojas, trabalhava como economista, não tinha muito tempo para desenvolver, então fazia isso nos finais de semana e no feriado. Deu super certo, né? As primeiras 3 pessoas que eu convidei, em relação a uma delas foi o meu pai, que na época tinha aí 70 anos, e ele mais dois amigos, e eu comecei a desenvolver esse negócio, né? No primeiro, em 30 dias eu consegui, assim, ajudando os meus amigos, uma média de todo umas 12 pessoas, foi quando eu gerei uma média de quase 15 mil reais, ou seja, mais do que eu ganhava trabalhando todos os dias em relação de domingo a domingo, ou seja, não gerava 15 mil reais. Foi aí que me despertou o interesse de ser empresária do negócio do século XXI, desse negócio, para desenvolver também de forma. E isso eu só trabalhava finais de semana e comecei a me dedicar mais para desenvolver isso, levar investimentos, negócios, oportunidades para a empresa. Você também pode, em relação, basta você entender o processo. O sócio comercial, ele não só ganha dinheiro trazendo novos sócios comerciais, mas também aquela pessoa que queira investir. Você tem investimento, aquelas pessoas que querem acumular ativos, gerar renda, também é gerado sócio comercial, uma renda extraordinária. Vou dar um exemplo aqui, uma estratégia de 4 gerando 4, né? A pessoa que te convidou, ela vai sentar contigo, montar um programa conforme o seu tempo. Aquelas pessoas que investem aí 800 euros, né? Ou seja, tem 9 pintou, 7 pintou, e na estratégia você consegue gerar mais ou menos aí uns 2.900 euros. 2.900 euros, eu notei aqui, dá uma renda muito bom aí, mais de 20 mil reais, ou seja, gerado aqui, que você pode fazer uma estratégia. O céu é limite, gente. Quanto mais em relação pessoas conhecerem a proposta, quanto mais as pessoas conhecerem a empresa e começarem a aprender a acumular ativos, saber sobre a gamificação, oportunidade de cripto, oportunidade de NFT e vários outros ativos, mais você gera renda em relação, né? Você pode estar gerando tanto de 20 mil reais, como 40, 50, como teve gente já de reconhecimento ganhando aí, faturando mais de 50, 100, 200 mil, então vale muito a pena. Agora, claro, aquela pessoa que fatura muito mais é porque ela dedicou mais tempo em relação a estratégias de como gerar isso. É possível, é real e depende muito de nós, sabe? Eu falo que esse negócio depende muito da persistência e consistência em relação, porque é fazer o que precisa ser feito. E tem todo um plano de carreira que é maravilhoso também, não é só a renda de forma imediata, né? A partir do momento que tu vai gerando novos clientes, trazendo novas pessoas em relação para conhecer a empresa, é gerado também pontuações, e essa pontuação te dá aí direito de participar do plano de carreira. Como assim, Jennifer? Cada novos investimentos, cada sócio comercial, ele gera uma pontuação. E essa pontuação vai de 50, aqui, ó, vai do nível 1 até o nível 15. Então, nível 1, 50 pontos. E essa pontuação nunca zera. Eu trouxe volume de negócio no primeiro mês, no segundo mês eu vou trazer mais volume, no terceiro isso vai acumulando aí, e aí vai gerando essa pontuação. E qual é a vantagem disso? Renda residual, ou seja, quanto mais volumes de negócio em relação, mais renda residual a empresa te paga. Vou te dar um exemplo aí, um volume aí de 1.185 euros que é gerado, né, em um dia, vamos dar um exemplo aí. Você ganha como nível 1, 33 euros, mas se você é nível 5, é 116 euros, ou seja, de 200 reais até aí R$ 772, você consegue gerar como nível 5, com o mesmo valor de investimento, dependendo da posição do plano de carreira que você está. E quanto mais clientes, quanto mais gente em relação tiver na tua equipe, mais a empresa, né, volumes de negócio, mais a empresa em relação bonifica por isso. Né? Então, se tiver aí mais de 300 compras no mês, no dia, ela vai gerar uma pontuação, e essa pontuação vai gerar um ganho residual para você, e é extraordinário isso faz parte de uma construção, não é da noite para o dia, mas é uma construção muito significativa no decorrer dos anos. Outras coisas que a gente tem são os serviços do Interact, ou seja, das moedas Intercoin,
ou seja, são oportunidades gigantescas que a gente tem em relação de aumentar e ver o grande potencial dessa valorização dessa moeda. Essa moeda agora está em alta dentro da nossa plataforma e ela tem um poder gigantesco de crescimento dentro do metaverso, dentro agora do mercado, e a gente está num processo muito bom, que é a entrada dos títulos agora em ações, da transformação, e a empresa ela já está entrando em IPO, ou seja, já está se fortalecendo cada vez mais, e a cripto vai ser logo após isso tudo, com certeza, para poder ter um peso em relação de valorização cada vez maior. Então, aproveita a oportunidade para estar juntando maior e acumulando maior número dessas moedas, porque lá na frente isso vai fazer uma diferença muito grande. E, para finalizar, a gente tem todo um sistema educativo, tá? Aqui todo mundo, se eu for perguntar, começou não sabendo muita coisa e no decorrer do processo está aprendendo. Por quê? Porque a gente tem um sistema que a gente chama de BLC. Esse sistema a gente tem conferências, treinamentos, a gente tem convenções internacionais, a gente tem suporte, tem tudo em relação ao que você precisa, o passo a passo, a universidade, onde você tem acesso a essas informações, a treinamentos, para você conhecer como fazer esse negócio de forma profissional, aprender sobre os investimentos, aprender sobre liderança, educação financeira, inteligência emocional, gestão de tempo. Todo sábado a gente tem treinamento às 10 horas, ou seja, tem tudo para fazer as coisas em relação a darem certo para você, tá? E para finalizar a nossa apresentação, olha que legal, 24 minutos aí. Para finalizar a nossa apresentação, o que é que eu falei hoje, você que está aqui pela primeira vez? A gente falou, em resumo, de uma empresa que tem mais de 15 anos de trajetória, mais de 3 milhões de clientes fidelizados no mundo todo. Ele oferece um acesso a ecossistemas financeiros descentralizados, né, onde você também tem a oportunidade de ser sócio comercial, gerar renda de forma imediata, ou se tornar o que a gente chama de holder, ou seja, participar das distribuições das criptomoedas e gerar benefícios a médio e longo prazo. Você tem também acesso a todo um sistema educativo estruturado, com ferramentas, atividades, vídeos, tutoriais, tudo que você precisa para te conduzir e passo a passo para se tornar um profissional do século XXI. É isso que você vai ter na mão. E o que eu aconselho em relação para você é começar o quanto antes, começar hoje. Pega a pessoa que te convidou e ela vai fazer um cadastro de forma gratuita para você ter acesso às informações na plataforma. E não só isso, aí você vai lá com ela escolher qual o pacote que você quer, se você quer ser sócio comercial, se você quer ser holder, ou seja, escolher e começar. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai começar. Planeje bonitinho aí com a pessoa que te convidou, o que você quer, o que você quer gerar, quais os seus sonhos, cadastrar aí, você vai se cadastrar na plataforma da nossa BLC para aprender aí a ser um profissional do século XXI, que eu chamo ser empresários nesse mercado, fazer parte dessa comunidade que a gente chama de BLC, de homens e mulheres de negócio, para de fato você aí construir, né, a sua independência financeira, construir aí reconhecimentos, incentivos, viagens, viver aquilo que você até hoje não conseguiu construir no seu tradicional. Né? O nosso tradicional, que eu falo, tem uma limitação, não tem como, né? Tem limitação em relação de tudo, gente, principalmente de tempo. O tempo está passando, a gente vai ficando velho, a gente não tem a mesma força. Vem aí a dor, né? Com dor que a gente fala, dor no joelho, dor, a gente não tem mais a mesma força. E se a gente não construiu renda residual nesse período, a gente precisa o quanto antes construir isso. E como eu faço isso? Se conectando em empresas de sucesso e ter uma fatia dessas empresas para fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Colocar pessoas para trabalhar para você. Qual é o nosso único papel? Adquirir ativos dessas empresas que têm potencial de crescimento para a gente ser coproprietário, para a gente ser dono dos ativos, porque a empresa vai estar trabalhando para a gente a
todo o gás crescendo, pagando funcionário, pagando tecnologia, e nós vamos ser o quê? Coproprietários, donos do crescimento dessa empresa. É isso que vocês precisam entender. Hoje, muita gente, quando tem dinheiro, quer montar negócios próprios, começar do zero, eu vou começar. Não façam isso. Vocês precisam pegar negócios de empresas que já são sólidas no mercado, negócios de empresas em relação que já estão em crescimento, que já têm autoridade de resultado, para você fazer aí, né, que a gente chama parcerias e investir. Então, é isso. Nunca comece negócio do zero, não sabendo como é que vai ser, apostando. Isso é um risco gigantesco. Mas quando você investe em empresas que têm trajetória de sucesso, que trabalham com tecnologia, empresa que trabalha em relação ao crescimento exponencial, isso você pode ter certeza. São empresas que têm aí uma visão, um propósito de crescimento, e a gente está nesse caminho. E é isso que eu quero que vocês entendam, vocês investirem tempo, energia, dinheiro em algo em relação a empresas que, com certeza, estão com um planejamento futuro em relação muito gigantesco, como eu vejo que a nossa empresa, a nossa GigOz, a nossa, né, Renascença Lab, Space Lab. Então, vale muito a pena. E não só nas empresas, existem várias outras também empresas que também, em relação, têm potencial de crescimento. Mas aqui é muito, eu falo, muito mais simples a gente se tornar coproprietário, dono. Por quê? Porque a gente está acumulando ativo, a gente faz um investimento e esse investimento ele vai gerando outros ativos e esses ativos estão cada vez mais em relação dentro do nosso negócio valorizando. Né? Tem ativos hoje que a pessoa pode chegar aqui com milhões, ela não consegue mais ter. A maioria dos ativos que você tem em relação. Por quê? Porque não agarrou a oportunidade, as janelas de oportunidades que teve naquele momento. Então, hoje pode até gerar outros tipos de ativos, que é muito importante a gente ter, mas não aqueles lá do início em relação como títulos, como ações, em relação. Então, tudo isso é muito importante. A gente está construindo a riqueza que a gente não construiu durante 10, 20, 30, 40, 50 anos trabalhando no tradicional. Então, estamos no caminho certo, né? Olha aí, já são o quê? Meu Deus, em 28 minutos a gente terminou a nossa live. Olha que legal, gente. Que já terminei, já encerrei. Tá vendo? A gente vai treinando, vai ficando bom aí, vai aprendendo aí com os melhores. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Aproveitem a oportunidade. Fique atento a todas as janelas de oportunidade. Fique atento no registro dos títulos, né, de vocês tornarem proprietários em relação a coproprietários de fato dos títulos e das ações da empresa. Isso vai valer muito. Toda empresa em relação que vai entrar em IPO, isso valoriza muito. Então, a gente tem que não brincar com essas coisas e aproveitar essas oportunidades que está nos dando aí. Então, aproveitem aí muito, acompanhe todo o processo, vivam os processos em relação ao que a gente está vivendo, né? E eu tenho certeza que lá na frente a gente vai ainda contar muitos testemunhos aí, essa empresa ainda vai ainda fazer grandes coisas em relação, e a gente vai ser muitos testemunhos para outras pessoas aí que vão fazer esse negócio, porque essa empresa, eu falo que ela ainda está começando tudo. A partir da liberação das ações, de várias coisas, vai vir outros mais negócios, né? A tecnologia está cada vez melhorando, as coisas acontecendo, então a gente precisa continuar aí firme, né, no que a gente está construindo já. Eu já estou construindo esse negócio há 6 anos, gente. 6 anos, ou seja, não é 6 dias, 6 noites, é 6 anos aí que a gente está, né, e vendo em relação às coisas acontecendo. O chat já está aberto. Se vocês tiverem alguma pergunta, principalmente pessoas que estão aqui pela primeira vez, já agradeço desde já. Vamos, gente, descansar, que amanhã a gente tem mais live. Eu vou dar um spoiler, treinamento de sábado vai ser muito importante para todas as pessoas que vão ter ECNs, né? A gente vai estar aí dando passo a passo de como fazer toda a parte de cadastro, toda a parte, ou seja, tudo ao vivo para tirar dúvida dos coproprietários. Vai ter muita coisa boa no próximo sábado, então, sábado de treinamento.
Então, fiquem muito atentos. Daqui a pouco vai sair o banner, convoque toda a equipe de vocês. Amanhã, quarta-feira, a gente vai estar com o nosso grande líder, Cristiano. E aí, acho que quinta, Nilva Perini. Sexta, se eu não me engano, a Liz. Sábado, domingo, gente, domingo vai ter seu Leomar Naves, com certeza trazendo muita informação da viagem aí, e com o Edilson, com o Oscar e com todos. Beijo no coração de todos, boa noite, 21h32, bom descanso para todos, um beijo e até amanhã. Tchau, gente! Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.